Louvamos o teu santo nome, porque todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de escolher pertencer ao Senhor. E quando escolhemos pertencer ao Senhor, Pai, e viver uma vida de obediência à tua palavra, o Senhor nos torna pessoas mais felizes, porque diante das lutas e tribulações deste mundo, o Senhor nos dá a certeza que nós não estamos sozinhos. Então, Pai, nós queremos neste momento colocar em tuas mãos cada um desses teus filhos que aqui estão. Obrigado, Pai, porque o Senhor tocou o coração deles, mediante o Teu Espírito, para que eles pudessem estar aqui conosco nesta noite. E nós estamos muito felizes em receber eles aqui também, Pai. Queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor abra o entendimento deles, Pai, com o Teu Espírito, para que eles possam compreender acerca do tema que iremos estudar hoje, e que eles possam sentir o desejo, Pai, de viver em harmonia com a Tua Palavra. Fica com eles. Me inspira também com o Teu Espírito e que o Teu nome seja honrado e glorificado nesta noite. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Pedrinho, pega com a tia ali 3 notas de 200 ali, filho. Agora chegou o momento do quê? Hora da verdade. E aí, quem sabe das verdades que nós estudamos ontem? Todo dia nós estamos tendo aqui a hora da verdade. Aí na hora da verdade você ganha, se você acertar as perguntas, você vai ganhar ou 200 talentos. Para que é esse dinheirinho, José? Para que é esses talentos? Vocês estão vendo esse tanto de brinde aqui, ó? Ventilador, daqui, filho. Obrigado. Ventilador, ferro de passar, edredom, panela de cerâmica, cuscuzeira, jarra importada diretamente do Egito, copos que veio diretamente do Marrocos, enfim, só coisa fina, certo? Tudo isso aqui vocês vão comprar, o brinquedo para as crianças, ó, carrinho aqui, ó. Deixa eu perguntar aqui, quem quer ganhar essa bola de futebol? Quem quer? Olha aí, rapaz. E essa aqui, que é mais grande, quem quer ganhar essa bola de futebol aqui, ó? Olha, querer é poder aqui, porque vocês podem comprar com esse dinheirinho, ó. Tudo isso aqui que está expostos aqui, ó, vocês vão comprar com esses dinheirinho. Olha o Mickey aqui, ó. Quem quer um Mickey desse aqui, ó? Quem é a criança que quer esse Mickey? Olha aí, rapaz. Então isso aqui vocês vão comprar com esse dinheirinho. E esse joguinho de carrinho aqui, ó. Top das galáxias. Quem quer esse joguinho de carrinho? Vocês querem também? Olha aí, ó. Quer dizer, tudo isso aqui vocês compram com esse dinheirinho. Tá bom? No final nós vamos ter o leilão. E aí, quem ofertar a maior quantidade de dinheiro naqueles brindes ali, vai levando os brindes. Olha que maravilha. Então, tem algumas igrejas aí que pegam o dinheiro do povo, né? Que você vai lá, você tem que deixar o carro, a casa na fogueira santa, esse negócio todo, né? Aqui é diferente, aqui você ganha dinheiro para comprar brinde. Olha que diferente que é as coisas aqui, né? Então, queridos, agora nós vamos para o momento Hora da Verdade. O momento Hora da Verdade, a gente faz perguntas sobre o tema da noite anterior, e aí se você responder de acordo com o que está escrito na Bíblia que nós lemos ontem, aí você ganha o dinheirinho ou também o chocolate. Aqui nós temos uma caixa de chocolate aberta, aí você escolhe ou o dinheirinho ou 2 chocolates, tá bom? Então vamos lá, quem lembra do tema de ontem? Quem lembra do tema de ontem? Ela falou primeiro, ó. Tu estava onde aqui, menina? Você estava aqui ontem? Eu não te vi, rapaz. Mas estava atenta aí, né? Vem cá, menino. Qual é teu nome mesmo? Heloísa, vamos dar salve de palmas para Heloísa, bora? Salve de palmas para Heloísa. Parabéns, Heloísa. Você ficou hoje 200 mais rico, tá bom? Agora, queridos, vamos lá. A morte da morte nós estudamos ontem. E aí, eu provei para vocês que a morte vai morrer ou não? Provei? Vai lá morrer aonde? No lago de fogo e enxofre. Exatamente. Queridos, ontem nós vimos que a morte vai morrer. Nós provamos isso na Bíblia ontem, né? Agora, queridos, a Bíblia fala de algumas questões aqui importantes sobre essa questão. Nós vimos que não haverá arrebatamento secreto. Nós vimos que Jesus vai voltar, certo? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, certo? E depois, os que estarão vivos, no momento da volta de Jesus, sendo fiéis a Ele,
são arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares e serão levados para o céu, certo? Os restantes dos mortos, os que morreram desde Adão e Eva, mas que morreram sendo infiéis, até o momento da volta de Jesus, o que acontece com esses mortos? Levanta a mão e responde. Não. Oi? Mortos ou vivos? Mortos, parabéns. Arthur, né? Arthur, parabéns, Arthur. Tem quantos anos, Arthur? 9, né? Aqui, Arthur, você está 200 talentos mais rico. Então, exatamente, ó, os que morreram sendo infiéis desde Adão até o momento da volta de Jesus, eles permanecem mortos até se completar os 1000 anos. Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, certo? E agora, os que estão vivos no momento da volta de Jesus, mas que não estão sendo fiéis, o que acontece com eles quando Jesus volta? Oi? O que acontece com eles? Oi? Os ímpios? Os que não estão sendo fiéis a Deus? Os salvos que estão sendo fiéis a Deus, no momento da volta de Jesus, eles são levados também para o encontro com o Senhor nos ares, certo? E os ímpios? Eles serão exterminados e vão continuar mortos até se completar os 1000 anos, para depois eles ressuscitarem para receber a condenação eterna, tá bom? Mais uma pergunta, parabéns minha amiga. Mais uma pergunta, pega mais 200 para mim ali, a última pergunta do tema. Quantas ressurreições haverá? 2. Que ressurreições são essas? Uns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para a morte. Ela ficou em pé, tá bom? E respondeu. Então, quando acontece a primeira ressurreição? Quando Cristo volta. Quem participa da primeira ressurreição? Só os que morreram em Cristo. A segunda ressurreição acontece quando? Depois dos 1000 anos, quando a cidade santa desce do céu, aí os mortos ímpios, desde Adão e Eva até o momento da volta de Jesus, que morreram no momento da volta de Jesus também, eles ressuscitam para receber a sua condenação final, tá bom? Agora, queridos, hoje o nosso tema é quando 10 menos 1 é igual a 10. E eu vou provar para vocês hoje que uma certa igreja, ela fez essa matemática aí e tirou um mandamento da lei de Deus e continuou sendo 10. Vou pedir que nossos irmãos coloquem aí, na mão de nossos amigos, a Bíblia, tá bom? Para que nós possamos meditar juntos. Vamos lá então? Vamos lá para o nosso videozinho, enquanto vocês recebem a Bíblia aí. Olha o videozinho aí, ó. E aí nós vimos aí, né, molequinho ali querendo infringir a lei lá, tinha uma plaquinha lá falando para não entrar e ele entrou, né? O que aconteceu com ele? Oi? Morreu? Amanhã nós vamos ver o que aconteceu com ele, tá? Amanhã tem a continuação, amanhã você vai ver o que aconteceu com ele, tá bom? Queridos, as leis regem a sociedade. Amigos, imagine como é que seria o mundo em que vivemos sem leis. Analisa comigo aqui, ó. De repente, a nossa amiga Maria aqui, ela tem um carro bonito lá, e aí eu gostei do carro dela, eu vou lá e pego o carro da dona Maria, e não tem lei nenhuma que traga uma certa punição para mim. Seria bom um mundo assim? Seria?
Não, né? Imagine aí como é que seria o trânsito sem leis, né? Se com leis as pessoas já vivem aí ultrapassando em alta velocidade, causando acidentes, imagine como é que seria, certo? Se não tivesse as leis de trânsito. Queridos, uma sociedade sem lei é uma sociedade entregue ao caos. Então, queridos, todo lugar existem regras, todo lugar existem leis. Então, para que são as leis? Para que as pessoas possam viver melhor no ambiente em que vivem. Né? Porque, como eu disse, se eu quisesse aqui pegar o carro da Dona Maria e não tivesse lei nenhuma que me punisse se eu pegasse, seria uma desordem esse mundo, não é mesmo? Então, queridos, as leis servem para isso, para colocar ordem nas coisas, certo? Agora, pensando nisso, Deus fez também a sua lei, certo? Deus criou ali as tábuas dos 10 mandamentos, está lá em Êxodo capítulo 20, certo? Deus deu a Moisés a lei dos 10 mandamentos para que regesse a sociedade cristã, para que nós vivêssemos em harmonia uns com os outros e fôssemos pessoas mais felizes, certo? Só que é interessante que o diabo procura colocar no coração das pessoas que a lei foi abolida. Ele diz, e diga-se de passagem, está cheio de pastores por aí pregando que a lei de Deus foi abolida. Deixa eu perguntar para vocês, quantos aqui já ouviram falar que a lei de Deus foi abolida, que agora nós vivemos pela graça e não precisamos mais da lei? Alguém já ouviu esse argumento por aí? Já? Já viu, Dona Maria? O argumento que agora nós vivemos pela graça e não pela lei, que não precisamos mais guardar a lei. Você já viu esse argumento aí? Quem já ouviu? Eles dizem, queridos, que Jesus veio abolir a lei. Eles falam isso. Aí nós devemos perguntar de quem? De Jesus, né? Nada melhor para responder para nós do que o próprio Jesus. Então, eu quero perguntar para Jesus: Jesus, você aboliu a lei de fato? Então, Jesus pode responder para nós na sua palavra isso aí. E hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui entendendo a importância da lei de Deus, tá bom? Então, vamos lá. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, e vamos ver de Jesus se ele aboliu a lei. Porque os pastores aí, os evangélicos, estão dizendo que a lei foi abolida, que nós vivemos agora pela graça e não precisamos mais da lei. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Está na página, deixa eu achar aqui. Vamos perguntar de Jesus se de fato a lei foi abolida. Mateus capítulo 5, verso 17, está na página 896, exatamente, Arthurzão, é isso aí, cabra bom. Mateus 5, verso 17 e 18. Já que os pastores, os evangélicos estão dizendo que a lei foi abolida, então nós vamos perguntar de Jesus agora se a lei foi abolida ou não, dona Patrícia. E aí é Jesus, mediante a sua palavra, que vai responder para mim e para você se a lei foi abolida ou não, tá bom? Então, se atente aí e analise comigo. Leiamos juntos, diz assim, ó. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Deixa eu perguntar para você. O céu e a terra já passou? Já? O céu e a terra já passou? Não. E o que Jesus está falando aí? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para mudar nada, eu vim para cumprir. Ou seja, para mostrar para vocês como é que se cumpre a lei. E até que o céu e a terra passem, nem um i, Dona Maria, nem um tio, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, queridos, se alguém aboliu a lei, esse tal não foi Jesus. Então, se alguém andar falando para você aí, queridos, que a lei de Deus foi abolida, esse tal homem é um falso profeta. Essa tal pessoa é um instrumento do diabo para enganar você, para que você se perca junto com ele e vire churrasco juntamente com o diabo no final, na destruição final. Certo?
Então, queridos, a lei foi abolida ou não? Não? Quem é que está dizendo que a lei foi abolida? É o José? Quem é que está dizendo que a lei não foi abolida? O próprio Jesus, exatamente, a Bíblia. É o próprio Jesus, através de sua palavra, que está falando que ele não veio abolir a lei, nem os profetas. Então, queridos, se alguém está falando para você, ou já falou para você que a lei foi abolida, fuja dessa pessoa, porque é um instrumento do diabo disfarçado de um pastor ou de profeta. Tá bom? Vamos lá. Então tá aí, nós já lemos. Agora, qual é a relação entre lei e pecado? Nós precisamos entender essa questão também. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 7, verso 7. Vamos ver qual que é a relação entre lei e pecado. Romanos, capítulo 7, verso 7. Está na página 1060. Romanos, capítulo 7, verso 7. Vamos ver qual que é a relação entre lei e pecado. Página 1060. Romanos capítulo 7, verso 7. Qual é a relação entre lei e pecado? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Romanos, lá no Novo Testamento já, minha amiguinha. Amor, acho que para ela. Página 860 dessa Bíblia que você tem em suas mãos. Romanos capítulo 1060, perdão. Romanos capítulo 7, verso 7. Qual é a relação entre lei e pecado? Qual? Romanos capítulo 7, verso 7. Vamos lá? Acompanhe comigo aí, ó. Diz assim: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Então, queridos, qual que é a relação entre lei e pecado? O que faz eu entender o que é pecado? É a lei. A única coisa que me faz entender o que é pecado é a lei de Deus. Só que, queridos, é importante nós entendermos isso aqui. Se não for por intermédio da lei, não temos condições de compreender o que é pecado. Então, essa é a relação que existe entre lei e pecado. A lei me ajuda a entender o que é pecado. Quem foi que trouxe a morte para o mundo? Quem foi? O pecado. Não foi isso? Então, eu preciso entender o que é pecado para que eu possa me arrepender dos meus pecados, para que eu não venha passar pela segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Porque aqueles que não viverem em obediência à lei de Deus, eles serão mortos quando Jesus voltar, os que estiverem vivos, certo? E os que morreram e não aceitaram, certo, o que a palavra de Deus ensina, eles ressuscitarão para serem condenados no lago de fogo e enxofre. Pode falar, doutor? Oi? Exatamente, aos 10 mandamentos, doutor. É isso mesmo. Então, queridos, essa é a relação entre lei e pecado, tá bom? Agora, o que é pecado mesmo? Vamos aqui avançar um pouco mais. Vamos entender na prática o que é pecado. A Bíblia diz que a relação entre lei e pecado é porque é através da lei que eu passo a conhecer o que é pecado. E agora eu preciso compreender o que é pecado. Abra a sua Bíblia lá em 1 João capítulo 3, verso 4. 1 João capítulo 3, verso 4. Não é o Evangelho de João, é as cartas, tá bom? Está na página 1152. Página 1152. Vamos ver o que é pecado de acordo com a Bíblia. Acompanhe comigo aí. 1 João capítulo 3, verso 4. Hoje você vai aprender o que é pecado de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com o pastor A, com o pastor B,
com ninguém, é de acordo com a palavra de Deus. Você vai compreender hoje o que é pecado em nome de Jesus, tá bom? 1 João, capítulo 3, verso 4, página 1152. Lá no final, lá perto de Apocalipse, tá bom? Página 1152. Vamos lá? Todos acharam? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. 1 João, capítulo 3, verso 4. O que é pecado de acordo com a Bíblia? 1 João 3, 4. Leia comigo, diz assim, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é o quê? Pecado é a transgressão da lei, queridos. Então, queridos, é exatamente isso que a Bíblia me ensina. Pecado é a transgressão da lei. Se pecado é a transgressão da lei, eu preciso agora entender que lei é essa. Concordam comigo? Se pecado é a transgressão da lei, eu preciso entender que lei é essa. Aí, queridos, nada mais, nada menos do que a lei dos 10 mandamentos. E eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso 3 ao 17, e vamos ver que lei é essa que quando eu transgrido, eu estou pecando. Porque pecado é a transgressão da lei. Então eu preciso saber que lei é essa. Êxodo, capítulo 20, verso 3 ao 17. Vamos ver que lei é essa que quando eu transgrido, eu estou pecando. Êxodo, capítulo 20, verso 3 ao 17, página 71, segundo livro aí da Bíblia, tá bom? Página 71, Êxodo capítulo 20, verso 3 ao 17, vamos ver que lei é essa que quando eu transgrido, eu estou pecando. Página 71, acharam aí? Vamos ler todo mundo então? Início da Bíblia. Bora lá? Leiam comigo aí, ó. Primeiro mandamento da lei de Deus, verso 3. Não tenham outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento, honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Sexto mandamento, não mate. 7º, não cometa adultério. 8º, não furte. 9º, não dê falso testemunha contra o seu próximo. E 10º, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo. Obrigado, meu amigo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, queridos, esses são os 10 mandamentos da lei de Deus, que quando eu transgrido, eu estou pecando. E o que vai levar as pessoas à condenação eterna? O pecado. Eles conheceram o que é pecado,
porém não se arrependerem dos seus pecados, e por isso irão queimar no lago de fogo e enxofre. Então, queridos, para sermos salvos, nós temos que nos arrepender de termos vivido uma vida de desobediência a essa lei. Só que, como eu disse para vocês, os falsos pastores que estão por aí nas igrejas, sendo usados por Satanás para enganar as pessoas, eles estão dizendo que essa lei foi abolida. Mas nós vimos lá em Mateus 5, versos 17 e 18, que Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para mudar, eu vim para cumprir. E até que tudo se cumpra, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Então, queridos, você pode perguntar para essas pessoas da seguinte forma: pastor, já que a lei foi abolida, eu posso matar? Aí vai falar, sabe o quê? Não, filho, não pode matar. Mas você pergunta, mas por que eu não posso matar, pastor? Porque é pecado. Mas onde está escrito que é pecado matar, pastor? Na lei de Deus. Mas o senhor não disse que a lei foi abolida, pastor? Olha que incoerência, queridos, falar que a lei foi abolida. Se eu falo que a lei foi abolida, eu posso matar. Eu posso ir lá, minha amiga, como é que é o teu nome mesmo? Rosa, eu posso ir lá na tua casa e roubar os teus bens lá. Porque a única coisa que me mostra que é errado roubar, Rosa, é a lei de Deus. Não é lá o 7º mandamento? Não roube. Então, queridos, a única coisa que fala que é pecado, que mostra que roubar é pecado, é a lei. Mas se a lei foi abolida, não há mais pecado. Então, percebe, dona Maria, que não há coerência nesse argumento de que a lei foi abolida? Então, o que eles entendem é o seguinte: se tem alguma igreja